mensagem de Deus para o seu coração. Gente querida, é muito importante a nossa fé em Deus. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, você precisa, é uma necessidade você estar conectado com Deus. Nós, cristãos, acreditamos, Jesus veio justamente para trazer para nós, ele diz, vida, e vida com abundância. Jesus também diz que ele veio justamente para nos libertar. Então, e a fé é isso, a fé em Jesus. E a Bíblia também diz, vou mostrar para você aqui na Bíblia, que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então essa fé que eu estou falando é a fé em Deus, ou a fé de Deus, a fé em Jesus, porque ele é o autor da fé. Você precisa andar com o autor da fé. Por exemplo, eu já tive experiência, acredito que alguns ouvintes também, de você ler um determinado livro, né, de algum assunto que você gosta, e você gostou tanto daquele livro, e você passou a admirar aquele autor daquele livro, o escritor. Eu já tive essas experiências. E uma vez quando eu li um livro lá há alguns anos atrás, e eu gostei demais do assunto. O assunto para mim foi um assunto legal, foi aquilo que eu precisava, e eu comecei a admirar aquele escritor. E eu disse assim, puxa, um dia eu ainda vou conhecer esse escritor, eu vou conhecê-lo pessoalmente. E você acredita? Eu consegui, chegou esse dia, eu conheci ele pessoalmente. Foi muito legal, e hoje eu sou amigo dele. A gente tem assim um laço de amizades. Ele também é um pastor também, e a gente se conhece já há um bom tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostei do ensinamento dele, eu admirei, e eu falei, não, eu vou ainda conhecê-lo pessoalmente. E é bacana quando você escuta alguém falar algo bom, e você passa a conhecer aquela pessoa. Claro que aqui na Terra, assim, a questão humana, você não consegue às vezes ter amizade com todo mundo, no sentido de conhecer alguém, de ter uma amizade próxima. Talvez à distância, hoje tudo é possível, né? Mas é interessante, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aqui nós temos a palavra de Deus. A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra poderosa, que diz inclusive em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, por que eu estou falando isso? Porque a importância de você não apenas ler as Escrituras, ler a Bíblia, querer decorar, quem sabe, um verso da Bíblia, um capítulo de um salmo, somente o 23, que é o famoso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O 91, muitos gostam do 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, praga nenhuma chegará à sua casa, nenhum mal te sucederá. Isso tudo está na palavra, isso é maravilhoso, é gostoso. Só que o bom de tudo isso é você conhecer o Deus da Bíblia, não apenas a letra, mas sim o Espírito. Porque a Bíblia diz no Evangelho de São João que Deus, ele é Espírito. Olha que interessante, está escrito aqui, em João, no capítulo 4, o verso 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é muito importante quando você anda com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, minha gente. É isso que eu quero te ensinar. Por isso que eu fiz o comparativo de um autor, de um livro, de um determinado assunto que você gosta. Então, você ter vida, experiência com Deus. Por isso que é o seguinte, as experiências que eu tive com Deus no passado foram importantes, mas hoje eu preciso ter novas experiências. Se você é um cristão, existem muitos cristãos frustrados, existem muitos cristãos talvez até decepcionados com a vida. Eu acredito que há casos que essas decepções são por quê? Porque eles não estão tendo vida nova com Deus, experiência nova com Deus. São pessoas que às vezes elas vivem de glória do passado.
Tipo aquele que diz assim, era tão bom há 20 anos atrás, quando ia na igreja, né? É tão bom ouvir aqueles cânticos, é tão bom. Claro que foi bom, mas hoje as coisas mudaram. Eu sempre digo o seguinte, o mundo mudou, as coisas mudaram, mas uma coisa que não mudou é a palavra de Deus, os princípios. Então, muita gente não sabe separar as coisas. Os princípios de Deus, eles não mudaram, é o mesmo. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. O que mudou é o comportamento das pessoas, né? A convivência em família. Essa própria mudança mundial de março para cá, principalmente aqui no Brasil, né? E mundialmente, né? Que começou a ter essa mudança por causa desse vírus, essa coisa toda que você já sabe. Então, mexeu com todo mundo. Então, quantos devem estar pensando, eu era feliz e não sabia? Ou quem sabe está pensando assim, puxa, por que eu não valorizei aquele tempo? E de repente agora você está tendo que se reinventar, né? Você está tendo que se adaptar. Isso tanto no relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, relacionamento com os irmãos da fé, relacionamento nos negócios, na sua empresa, seja você o empregado, seja você o proprietário. Então as coisas mudaram. Então eu noto que certas mudanças, existem pessoas que elas pararam no tempo e no espaço. E como elas não progrediram, não evoluíram, talvez na sua espiritualidade, não evoluíram em outras áreas, então ela parou no tempo. Queridos, se você parar, pode ter certeza, vai ser pior. Você tem que prosseguir. Você tem que avançar. Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele ama você, ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus ama você. Guarde essa frase. Deus te ama. Agora, pelo fato dele te amar, você não está isento dos problemas. E, aliás, muitos problemas é que nos promovem, não é? Então, quando você fala de vitória, é porque você participou de um desafio. Se você conta um testemunho, que nós usamos esse termo testemunho, depoimento, conta uma bênção, é porque você teve um momento ali de batalha, seja espiritual, seja algum tipo de desafio que você enfrentou, mas você não se entregou ao problema, mas você conseguiu, através do seu esforço, do seu trabalho e, claro, através da sua fé no Senhor Jesus. Então, o primeiro item que eu disse aqui foi justamente Hebreus, capítulo 11, o verso 6, a questão da fé. Ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você veja bem, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você falar para mim assim, olha, eu não tenho fé nenhuma, e muito menos fé em Deus, então você está contra o que eu acabei de ler. Então eu estou te convidando a passar para o lado da fé em Jesus, no Criador dos céus e da terra, no Todo-Poderoso, porque está escrito aqui também, tudo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só, olhando para Jesus. Meu querido e minha querida, se você se considera um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, eu te pergunto, você está olhando para quem? Claro que se eu olhar agora aqui onde eu estou, na minha frente tem o PH, trabalha aqui na rádio. Do outro lado que eu olhar aqui tem o meu filho que está comigo aqui. Tá? O estúdio aqui é grande agora, está bem espaçoso, né? Então está dentro das normas aí, estamos tudo aqui se protegendo aqui e com a bênção de Deus ainda, melhor ainda. Então, entender que eu estou vendo, ok? Estou olhando para eles. Agora aqui está dizendo, olhando para Jesus. Claro que a gente vai ver pessoas com os nossos olhos físicos, mas com os olhos espirituais, você não tem que ver pessoas, e sim a presença de Deus na sua vida. E essa palavra aqui, olhando, está dizendo assim, olhando, essa palavra significa uma atenção indivisa, ou seja, desviar o olhar de todas as distrações a fim de fixar o olhar em um objeto. Então aqui é para você não se distrair, porque hoje está tendo muita distração para as pessoas, e na questão da fé, muitos começam a se distrair, né? Porque nem tudo que fala em nome de Deus é de fato de Deus. É isso que é o problema, né? Não é porque fulano fala, Deus daqui, Deus dali. Quero saber qual que é o Deus dele. O meu Deus é Jesus, Jesus de Nazaré.
É aqui que está o X, né? Existem muitos deuses com letra minúscula por aí, e a pessoa fala Deus, né? O Deus. Aí eu sempre digo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu estou dando referência da palavra, que nós cremos na palavra, e é através do poder da palavra que nós vamos orar daqui a pouquinho com você e por você. E eu creio, através desta palavra, através dessa nossa conversa nesse sábado especial, eu creio que está uma unção favorável, uma unção do Espírito Santo favorável para milagres criativos, porque eu creio no que eu estou ensinando. Eu acredito no que eu estou falando para você. Então eu quero encorajar a sua fé. Então, se você também acredita, então nós estamos numa atmosfera de fé. Você precisa entender que onde você entra, por exemplo, quando eu entro aqui na rádio, existe uma atmosfera gostosa. Por quê? Porque a rádio aqui, ela leva fé 24 horas por dia, através de músicas, através de outros ministérios, enfim, que ministra a palavra aqui nesse estúdio. Então existe um clima de fé. Por quê? Estamos na mesma atmosfera, dimensão. Mas às vezes você chega em alguns lugares que a atmosfera ali, o clima é pesado, é ruim. Parece que você já chega ali, parece que começa a dar umas dor no pescoço. Por quê? Existem fatores espirituais. Às vezes, você vai na casa de alguém e você gosta daquela pessoa, chega lá, é uma maravilha, uma alegria total. Às vezes você chega em algumas casas, você sente um clima. Eu já tive experiência de ir visitar algumas pessoas, e em algumas casas eu chegava ali e o Espírito Santo falava, se bem que isso aí já é uma outra coisa, mas o Espírito Santo falava comigo, olha, não entra aqui agora, não visite essa família. Olha que incrível que pareça, todo mundo precisando de ajuda, e por que Deus falou para mim, não entra aqui agora, né? Embora isso aqui já é um outro assunto de um dom espiritual que Deus fala com a gente. Deus pode falar com você, claro, como está falando agora. Então é você. Agora, o primeiro ambiente que você tem que mudar, ou pelo menos buscar mudança, é o teu interior, a tua vida. É o teu interior. Porque tem gente que quer mudar o mundo, mas não quer mudar a vida dela. Tem pessoas que elas querem que o outro mude, mas ela não quer mudar. Eu quero que o meu marido melhore, mas a mulher não faz a parte para melhorar. Às vezes é o contrário. O marido fala, puxa, minha esposa podia melhorar, e de repente é o marido que tem que melhorar. E ele não está percebendo, você está entendendo? Porque a gente só vê o defeito dos outros, não é assim? Não é verdade? A pessoa olha para o outro e vê o defeito dos outros, mas não consegue ver o dela. Então nós temos que entender que todos nós, inclusive eu, todos nós estamos num processo de crescimento, de mudanças. Você está entendendo? Então, é assim que funciona. Por isso que existe a vida, né? Aquela coisa, você acha que você vai ter uma vida tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho, tudo beleza, nenhum problema, mil maravilhas? Isso não existe. Isso é só em filme, olha lá ainda, depende do filme, você está entendendo? Não existe. Todo mundo enfrenta problema. Agora, se você ficar olhando para os problemas, se você fixar os seus olhos para a luta, para a prova, para o desafio, para aquilo que você não tem, ou seja, você vai ser distraído, aí a fé vai cair, o teu nível de fé vai lá para baixo. Então, como você está fixando o seu olhar? Não só os seus olhos físicos, estou falando do olhar espiritual. Está entendendo? Olhe para Jesus, porque Ele é o autor da fé. Lembra como eu disse agora há pouco, no início dessa reflexão, que eu conheci o autor de um livro que eu li e gostei? Pois é. Então você tem que entender que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, se você caminha com Jesus, não vai lhe faltar a fé. Não vai lhe faltar a vitória, a bênção, a provisão, o socorro. Jesus diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amigo, amiga, entenda isso. Você tem que entender. Você tem que entender que sem Deus não dá para viver, gente. Não dá. Não dá para viver. Se alguém consegue viver sem Deus, ele pode até viver essa vida terrena, essa coisa do dia a dia, mas na questão espiritual que eu estou dizendo. Porque Jesus, ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando do autor da fé, do consumador da fé. Eu estou falando do Todo-Poderoso, que ama você e quer o melhor para você. Entenda isso. É isso. É isso que eu estou falando para você. É isso que eu estou instruindo você. Compreende? Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não ando com Jesus, se eu não estou nessa fé. É necessário. Por isso que em Hebreus ele está dizendo aqui, não é?
Sem fé é impossível. Está dizendo que é impossível, não tem jeito. É impossível. Querido e querida, eu quero acreditar que a grande maioria que está me ouvindo agora está entendendo o que Deus está falando, está crescendo espiritualmente. E se alguém não está entendendo, eu creio que a partir de hoje você vai começar a entender. Deus está tocando no seu coração, Deus está falando ao teu espírito, Deus está falando à tua vida. Então creia, Deus tem a bênção que você precisa. Mas prosseguindo aqui sobre a fé, eu quero terminar essa reflexão para orar com você e por você, e mencionar apenas 2 nomes aqui. Tem muitos nomes, mas um deles, o nosso pai da fé, chamado Abraão. Olha só o que diz Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé. Então Abraão fez o quê? Ele foi chamado por Deus, e ele obedeceu. Eu te pergunto para você, querido e querido ouvinte, você está obedecendo ao seu chamado que Deus te chamou para fazer? Você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Você está cumprindo? Porque eu acredito o seguinte: quando uma pessoa está cumprindo um chamado de Deus, quando eu falo chamado aqui, eu não estou falando apenas, não estou falando de um chamado ministerial para ser pastor, pastora, missionário, eu não estou falando nesse aspecto a princípio. Estou falando um chamado para servir a Deus. Ele está te chamando para servi-lo, para cultuá-lo. Então você está obedecendo, porque eu acredito, tenho certeza, que uma pessoa, para ela saber se ela está cumprindo um chamado de Deus, uma missão que Deus te deu, primeira coisa, um dos itens que acontece na nossa vida, um dos ingredientes, vamos assim dizer, é a felicidade, a alegria. Você tem prazer de fazer aquilo, você tem alegria naquilo, aquilo que você faz nem cansa. Claro que cansa, porque a gente é humano, né? Mas quando você está cumprindo um propósito de Deus, Deus dá graça, Deus dá força, e você se sente bem, porque você está se sentindo o quê? Útil, produtivo. Penso eu que uma das coisas ruins é quando alguém se sente um inútil. Já pensou? Se você se sente, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Não. Isso é coisa de hiena chorona. Ó céus, ó terra, eu não sirvo para nada. Não, você serve. Você nasceu, você está me ouvindo. Você está nos ouvindo agora, por quê? Você acha que é por acaso? Você acha que você ligou na rádio à toa? Não, tem um propósito. É um propósito. Deus ama você. Então eu quero fazer um convite para você. Você entregar hoje, agora. Hoje é dia 15 de agosto. É um sábado. Hoje, entregue a sua vida para Jesus hoje. Eu não estou te oferecendo uma instituição religiosa, eu não estou te oferecendo um sistema religioso, não. Que, aliás, sistema religioso está tudo falido praticamente, né? Um sistema podre que existe por aí. Eu estou falando de Jesus, tá? De Jesus. Ele é Deus, Ele te ama. Jesus diz, em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Então o convite é para todo mundo, é para todos. Então você está com falta de paz, você está com falta de alegria, você não tem esperança, então hoje é o dia, agora é a hora. Esse é o momento de você realmente se entregar ao Senhor Jesus. Então o meu convite é esse: entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma a minha vida. Se você falar isso com sinceridade, olha, Deus conhece o teu coração. Você vai ver como a coisa vai mudar. E muda mesmo, gente. Muda mesmo. Quando de fato a pessoa tem um encontro com Jesus. Agora, quem sabe você conhece tudo isso que eu falei. Talvez tem gente me ouvindo agora que fala até melhor do que eu sobre isso. Sobre a fé, sobre a salvação, sobre Jesus. Mas você sabe isso. Mas você parou. Você desistiu da caminhada. Você conhece essas verdades, mas não está querendo caminhar mais nelas porque você se decepcionou com pessoas. E o que tem de gente, e isso é muita gente no Brasil e no mundo, que decepcionou com pessoas que professavam a mesma fé. E por causa disso ele desistiu da fé. Opa, pera lá. Eu posso ter um problema com alguém, mas isso não pode afetar a minha comunhão com Deus. Eu desisti de Deus, eu desisti de caminhar com Jesus? De jeito nenhum. Então quem sabe você está desanimado na fé,
Quem sabe você realmente escorregou, deu um escorregão aí e acabou indo para caminhos assim que não são bons, e agora você está percebendo que entrou numa furada, mas Deus está dizendo: olha, eu vou te dar uma segunda chance. Vem, volte para Jesus. Não fica colocando obstáculo, não. Não fica olhando para homens, para pessoas, para religiões, não. Volte para Jesus. Ele tem o melhor para você. Ele tem a vitória para você. Tá certo? E você que está na fé, você que está se sentindo abençoado com esta palavra, você que está firmado na fé, o que eu digo para você? Continue firme na fé. Continue. Não desista da sua fé em Jesus. Invista na sua vida espiritual, lendo a palavra, orando, agradecendo, pedindo. Seja uma bênção para você mesmo, uma bênção para sua família, uma bênção para os seus amigos. E a gente sabe que Deus está conosco. Então ande com fé, ande pela fé. E eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: em Hebreus 11, 29 diz: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Você conhece essa história, né? Quando Deus abre então o mar vermelho, aquele povo passou pela fé, diz a Bíblia. Pela fé passaram o mar vermelho, como em terra seca. Já os egípcios, que não tinham essa fé no Deus verdadeiro, se afogaram. É assim a vida. Ande na fé com Jesus, que mesmo diante de uma situação difícil, como disse um ouvinte agora há pouco: pastor, ora por mim que o vento está contrário, uma tempestade. Então, você ande na fé, meu irmão, que você vai passar. Começa a declarar: esse mal vai sair. Começa a profetizar, começa a declarar: essa tempestade vai parar. Seja profeta, abra a boca e fala coisa boa. Eu tenho ensinado as pessoas a serem um pouco mais, vamos dizer, corajosas em profetizar com a sua própria boca. Fale em nome de Jesus hoje. Hoje é o sábado da minha mudança. A minha vida está mudando. Essa tempestade vai passar, essa luta vai passar e eu já estou vendo a vitória. É assim que funciona. Com problema você não pode ser, né? Ai, probleminha, eu estou gostando de você, vem morar comigo. Não, estou falando de problemas, não de pessoas, né? Mas Deus é bom, Ele pode realizar milagres. Tenha fé e invista na sua fé, em nome de Jesus de Nazaré. Momento da oração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui neste momento, levando a palavra da fé, levando esperança, mostrando o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus Todo-Poderoso, abençoe a família, abençoe todos que nos ouvem neste momento, todos que estão conectados conosco, Pai, está nessa fé e entenderam a palavra desta manhã, desse dia, desta hora. Abençoa, Senhor, esta família que está precisando de um milagre, Pai. Nós queremos entrar em concordância para que o milagre que vem do Senhor aconteça nesta casa, nesta família. Apresentamos a Ti os casais, apresentamos a Ti as famílias, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, a mamãe grávida, toda a família querida, Senhor, neste momento. Proteja este povo, Pai. E queremos repreender agora a doença, a enfermidade, pessoas que estão passando por um tratamento, pessoas que estão em casa se recuperando de uma enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia seja sobre nós, nos livra, Pai, de todo mal, e abençoe a família com saúde física, saúde mental, saúde nas emoções. Abençoa, Senhor amado, aqueles que precisam de um milagre financeiro, de um novo emprego, de um novo negócio, que precisa restaurar sua empresa, o seu negócio. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e cremos que através da fé e com trabalho, com honestidade, com força de vontade, com muita fé em Deus, nós vamos vencer. Nós vamos alcançar êxito em nome de Jesus. Deus abençoa aqueles que separaram seu copo com água para o momento da oração. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedimos a bênção também para aqueles que colocaram sua carteira de trabalho, carteira de passaporte, carteira de documentos, com cartão de débito, de crédito, documentos, quem sabe um protocolo de uma aposentadoria, protocolo de algum documento que encaminhou na justiça, pessoas que têm causas que estão na justiça, está parado, está bloqueado, quem sabe ele tem um recurso que é direito dele receber, mas esse dinheiro está até no banco já, mas ainda está bloqueado por algum problema que não foi resolvido. Pai, que ainda neste mês de agosto venha a ser desbloqueado esse negócio.
a bênção chegue na mão deste homem, desta mulher, deste jovem, desta família. Deus abençoe a cidade de Curitiba, abençoe o estado do Paraná, abençoe o Brasil, Senhor. Livra-nos de todo mal. Livra do caos, da desordem e abençoe a nossa nação. Dê sabedoria aos nossos governantes, ao governo federal, aos governos estaduais, governos municipais, capacidade, graça, sabedoria no governo, na área que eles atuam. Abençoa toda a parte também do STF, a parte do judiciário, o legislativo, tanto a nível municipal, estadual e federal. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de todos nós. Obrigado, Senhor, aqui por estar nesta emissora na Sara Brasil. Abençoa os diretores responsáveis dessa emissora e queremos continuar com esse projeto. Inclusive, Pai, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã, estamos aqui também, sempre com uma palavra do dia, uma reflexão especial. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo ou que ouvirão a gente aqui nessa emissora às 7h15 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então abençoa também aqueles que nos apoiam, orando pela gente e contribuindo voluntariamente com uma oferta, com uma contribuição, para manter esse e outros projetos, Pai, de rádio e de mídias sociais. Abençoa, prospera e multiplica. E uma porta grande venha se abrir para este ouvinte que aceitou a palavra e entendeu. Perdoa os nossos pecados, escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida. Essa pessoa que hoje, agora, se entregou ao Senhor Jesus, ele quer andar nessa fé com Jesus. Deus, abençoa, escreva o seu nome no livro da vida, proteja essa vida, essa família, livra-os de todo mal. E a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.